Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você abrisse no livro de Romanos. Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Quem achou, coloque a palavra de Deus sobre o seu coração. Nós vamos falar com Deus, amém? Pedir para Ele nos dar a direção em nome de Jesus. Feche seus olhos. Então venha, Senhor, nesta manhã e fala, Senhor, conosco através da Tua palavra. Senhor, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir e aprender, meu Deus, mais de Ti, para que a nossa vida possa estar no centro da Tua vontade. Abra, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, e repreende, meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que queira impedir o Teu trabalhar, que todo mal caia por terra em nome de Jesus, para que o Teu povo saia daqui transformado pelo Teu poder. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Opa! Eu já vou começar com uma pergunta. Quem aqui gostaria de ter superpoderes? Quem? Olha, não está ninguém de mão baixada. Se eu for perguntar para um, vai falar assim: eu queria ter o poder da força, ser muito forte. Outro ia falar: eu quero o poder de voar. Né? Já pensou? Eu queria ter, nossa, pensou o poder de voar? Olha os pássaros, né? Voando, né? Olha só. Hoje a gente vai falar sobre um superpoder que nós temos. Às vezes você fica aí pensando: eu queria ter esse, queria ter aquele, mas você tem o superpoder, um superpoder que é super de verdade. Deus te deu um poder que é real, é de verdade. É maravilhoso, amém? Amém. Vamos saber que poder é esse? Coloca aí para mim. O poder da escolha. Ontem eu estava no casamento de um familiar nosso e a obreira Bianca estava evangelizando as pessoas lá na frente, falando uma coisa que ficou, no meu coração quando ela falou assim: Deus escolheu a gente, Ele escolheu amar a gente. Deus escolheu sair daquele, o Senhor Jesus sair do trono ali de glória, descer aqui e passar por tudo que passou. E ela estava falando sobre escolhas. Ela estava falando sobre escolhas, E eu fiquei pensando, eu falei: puxa vida, a escolha, ela é tudo. A escolha, ela define a nossa vida e a gente tem esse poder. Só que você não trata a escolha como um poder, mas é um poder. Olha o que a palavra fala em Deuteronômio. Antes da gente ler essa daí, pula para mim, por favor, esse é o final. Hoje tomo os céus e a terra por testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. O Senhor envia essa palavra, para o povo, e eu fiquei assim, pensando muito nisso, porque o povo aqui estava se perdendo, o povo aqui estava perdendo a fé. Imagina, Deus havia tirado o povo do deserto, libertado o povo, e fez o povo entrar, na jornada ali de conseguir a promessa que era de Deus. E o povo estava fazendo escolhas erradas. E aí o Senhor, Ele fala isso para as
pessoas. Ele fala, olha, os céus e a terra é testemunha que eu tenho colocado diante de vocês dois caminhos. O caminho do quê? Da vida, o caminho da morte, da bênção e da maldição. Agora o que vocês têm que fazer? Agora vocês vão ter que escolher. Escolher é esse super poder que vai te conduzir à morte ou à vida. É um super poder. E todos os dias, aliás, toda hora, todo segundo, nós precisamos fazer as nossas escolhas. Algumas escolhas podem parecer pequenas aos nossos olhos, como por exemplo, acordar ou dormir mais um pouquinho. Ah, é uma escolha boba, né? Acordo ou durmo, algumas coisas podem parecer pequenas, né? Orar ou ficar na internet mais um pouquinho. Não é nada demais, vou ficar na internet mais um pouquinho, oro depois, oro mais tarde. Pode parecer uma escolha boba, né? Perdoar ou falar, não, eu vou guardar essa mágoa. Essas coisas que parecem ser pequenas, só parece, porque causam um impacto imenso na sua vida lá na frente. Entende uma coisa? Algumas escolhas, elas mudam completamente o rumo da nossa vida. A escolha, ela é isso. E a verdade é que a gente não é definido apenas pelas circunstâncias, né, que a gente vive, né, mas pelas escolhas que a gente faz diante das circunstâncias. Coisas acontecem com a gente. Às vezes a gente não tem o controle do que acontece com a gente. Mas a nossa escolha, o nosso poder de escolha é importante, porque vai ditar como a gente reage às circunstâncias da vida. Então, mesmo que você não tenha controle sobre as coisas, você, mesmo que sem controle sobre as coisas, você pode controlar as reações, e isso já muda muita coisa. Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio foi um presente ali pra gente, só que Ele deu também a palavra dele, que também é um presente. E essa palavra, com a presença dele, ela nos guia. O livre-arbítrio não é o direito de pecar. Você entende? O livre-arbítrio é a liberdade de você decidir. E se você for uma pessoa inteligente, você vai decidir o certo. A nossa vida é escolha atrás da outra. Uma escolha pode mudar um dia seu, mas uma série de escolhas, uma sequência de escolhas, ela vai mudar o longo da nossa vida. E todos os dias a gente precisa entender isso. A gente tem que fazer escolhas inteligentes. Escolhas inteligentes. Você tem que entender isso. Seja inteligente. Inteligente. E a melhor coisa que você pode fazer, a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é viver pela graça. Essa é a maior escolha. E sabe o que eu vejo pessoas fazendo? Falando assim: eu vivo pela graça, eu vou para o céu de qualquer jeito, não importa o seu pecado. Eu ouvi isso daí, eu quase caí para trás. Eu falei: meu Deus do céu, quem já ouviu algo, uma besteira tamanha dessa? Não é pelas minhas obras. A pessoa pega a Bíblia sem o discernimento do Espírito e faz o quê? Vira tudo. Não. Eu sou salvo pela graça, não importa o que eu faça. A pessoa acha que a graça
Foi ali a liberdade para ela pecar. Mas a palavra de Deus fala isso? Vamos acompanhar o que Paulo fala. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Peraí, você morreu para o pecado, por isso você recebeu a graça. Aí você fala que você vai viver no pecado porque você tem a graça. Uma coisa não bate com a outra. Mas muita gente confunde a graça de Deus, que é o presente de Deus para a nossa vida, da salvação, confunde isso com permissão para pecar. E não tem nada a ver, não é isso. A graça de Deus não nos dá licença para a gente viver no pecado. A graça de Deus, ela nos dá força para a gente vencer o pecado. Quando eu penso que Jesus me amou tanto e que eu não teria condições de me salvar por mim mesmo, e eu precisei dele, e ele estava lá quando eu precisei, e se dedicou por mim, isso me dá força. Poxa, porque ele morreu por mim, eu vou viver por ele. Você entendeu o que é graça? As pessoas, elas confundem, elas misturam, elas não entendem que viver pela graça é escolher obedecer a Deus. Viver pela graça é uma série de escolhas. Você escolhe obedecer a palavra de Deus. Você escolhe abandonar as práticas erradas. Você escolhe ser diferente do mundo, ser diferente do que as pessoas do mundo são, daquilo que elas fazem. Você escolhe uma vida de santidade. Você escolhe se afastar daquilo que te afasta de Deus. Vai me afastar de Deus? Se vai me afastar de Deus, eu estou... Quando você escolhe viver pela graça, não é só uma escolha, é um conjunto de escolhas num pacote só, entende? É as escolhas que você vai ter que fazer quando? Quando você decide? Não, todo dia, toda hora, todo momento, porque o diabo vem o tempo inteiro para cima da gente com um único objetivo: fazer com que o sacrifício de Jesus seja em vão na nossa vida. E a gente não pode permitir isso. Poxa, ele veio, entregou a salvação por nós, a graça, e eu não vou receber o presente. Eu costumo falar para as pessoas, é a mesma coisa, alguém fala assim, ó, vou te dar um carro, você só precisa ir buscar. Aí você fala, não, muitos sacrifícios. Teve que buscar, tá? Não. Então não quero. Alguém faria isso? Mas faz com a graça. Faz com a salvação. Jesus morreu, nos salvou, nos deu o presente. A pessoa não quer o mínimo, quer buscar o presente. Para buscar o presente nessa vida, você precisa escolher por Deus. Escolher as coisas de Deus. É isso. A graça é esse presente. Só que permanecer na graça é uma decisão diária. É uma decisão de todo dia você ter que escolher. É a carne ou o espírito. Você não vai conseguir agradar os dois. Sabe qual é a verdade de uma vida nessa terra? Você sempre vai estar desconfortável. Quando você agrada a carne, o teu espírito chora, porque o teu espírito veio de Deus e quer voltar para Deus. Então quando você faz a vontade do diabo, quando você segue a carne, quando você escolhe pela carne, você está ali
fazendo as escolhas, as piores escolhas que você poderia fazer, cedendo pela carne. Quando você escolhe por Deus, o jogo muda. E aí você vê que um briga contra o outro. Eu estou escolhendo a carne e o teu espírito está gritando porque ele não queria isso. Só que se você escolhe pelo espírito, quem é que grita agora? Agora vai ser a carne. A carne vai gritar. A carne quer gritar. E no final você vai entender que você vai ter que escolher o seu difícil. O que é mais difícil? Entende? Você vai ter que escolher o seu difícil. Não dá para você, por exemplo, fazer a vontade de Deus e colocar o seu ego como o rei da sua vida. Deus é o meu rei, meu ego é o meu rei. As duas coisas não terás. Repete comigo, as duas coisas não terás. As duas coisas não terás. Ou é uma coisa ou é outra. Não dá para você falar assim, uma vida de santidade com Deus e uma vida de pecado. Eu posso ter as duas coisas. Aqui na igreja eu sou santo, lá fora, com os meus colegas, na escola, no trabalho, com os meus familiares, eu vivo no pecado. Mas Deus não entende. Repete assim, Deus não entende. Deus não entende. Deus olha e fala assim, não, peraí, está errado. Porque uma vida transformada, ela tem que gerar frutos da transformação. Você entende? Olha o que ele continua falando. Ele fala assim, não. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O batismo, ele representa uma escolha. A escolha de viver pela graça, o batismo está dentro desse pacote. O pacote da escolha. Entende? Então, olha só, o batismo representa essa escolha. Tem gente que acha que é só entrar na água. Por isso que ela entra suja, sai suja, continua suja. Porque ela acha que é só um banho. Mas o batismo, ele representa a decisão. Quando alguém decide ser batizado, quando alguém se batiza, a pessoa está dizendo, eu escolho deixar a minha vida velha. Eu escolho seguir a Jesus. Eu escolho seguir um novo caminho. Tomar atitudes diferentes da que eu tomava quando eu não tinha Jesus. Tem que ser diferente. Tem que haver a diferença. A água não muda a pessoa. O que muda a pessoa é a decisão de entregar a vida ao Senhor Jesus. Quando ela decide, aí pronto. Aí vem a transformação. É o que essa decisão ela faz. A decisão, a escolha do batismo, ela tem que gerar transformação. A não ser que não seja uma escolha de todo o coração. Muita gente escolhe de forma superficial. Eu vou fazer, porque meu amigo vai se batizar e eu vou também. Uma escolha superficial gera transformação? Não. Porque Deus, ele vê exatamente o nosso coração. Você consegue entender isso? Então, a decisão, a escolha de servir a Jesus, de entregar a vida a Jesus, ela tem que gerar essa transformação. E agora eu quero te perguntar aí, o que você deixou para trás quando você escolheu Jesus? Porque Evangelho é renúncia. Evangelho é renúncia. Se você falar, não, nunca precisei deixar nada para trás. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se você nunca precisou renunciar nada,
É porque você ainda não saiu dessa condição de vida no mundo, mesmo estando dentro da igreja. Você consegue entender? Você precisa entender que quando você escolhe por Jesus, vem renúncia junto, vem renúncia. O Evangelho é isso, é fazer a vontade de Deus, abrir mão da sua vontade, da vontade da sua carne, para fazer a vontade de Deus. Pegar o teu ego aqui, colocar ele aqui, para que Deus venha crescer. Você diminui, não é assim que a gente louva? E que diminua eu. Para quê? Para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Você consegue entender o que é Evangelho? Evangelho é isso. A nossa opinião diminui para dar espaço para a opinião de Deus. O nosso querer, o querer da nossa carne tem que diminuir para dar espaço para o querer do Espírito Santo na nossa vida. É isso. E aí a gente chega, numa questão. Quem morre em Cristo? Quem morre em Cristo, que é o batismo, pode continuar vivendo do mesmo jeito? Não pode, mas as pessoas vivem. É uma loucura. É uma loucura. A forma como as pessoas elas falam de Deus, o comportamento delas de falar de Deus, de louvar para Deus, e passar minutos e as pessoas tomam outras atitudes. Eu vi pessoas que tinham terminado de louvar, depois foi cantar e dançar músicas que eram músicas totalmente que Deus, Jesus, olha que vergonha. A pessoa acabou de louvar e agradecer a Deus, aí depois ela vai e enche um copo de pinga. Como se uma coisa pudesse acontecer ao mesmo tempo da outra coisa. Não dá. Lembra que dois senhores não habitam? E aí que você precisa tomar cuidado. Qual tipo de cristão você é? Você é um cristão que sabe a verdade, mas quando você está num outro ambiente, você faz coisas que se Jesus estivesse presente, você não faria. Mas você acha que Jesus não está. Às vezes as pessoas pensam, porque Jesus não está em um corpo aqui, fisicamente, a pessoa pensa que Jesus não está. E a pessoa vai fazendo. As pessoas falam de Deus, mas vivem uma vida como se Deus não existisse. Porque se ela tivesse o entendimento de que Deus existe e está vendo as atitudes dela, ela ia ter vergonha. Ela ia ter vergonha de dançar aquela dança, ela ia ter vergonha de beber, de fazer as coisas contra a vontade de Deus, se parecer com as pessoas do mundo. Entende uma coisa, se você se parece com as pessoas do mundo, tem algo de muito errado. A gente não pode se parecer com as pessoas do mundo. As pessoas do mundo, elas são assim. Elas falam de Deus com um copo de bebida onde? Na mão. Se duvidar, ela te evangeliza. Não tem nem problema que ela está um pouquinho bêbada. E você vai ser igual? Você precisa ser diferente, porque o Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. As duas coisas não dá. Fala para o seu lado, fala assim, as duas coisas não dá. Não dá. E é por isso que tem lugares vazios aqui entre vocês. Mas as baladas estão, sabe como? Lotadas de pessoas, só pessoas perdidas que não conhecem a Jesus? Não. É isso que dói. Está lotada de pessoas perdidas que não conhecem Jesus, mas está lotada de pessoas também que conhecem a Jesus, mas não acham que é um problema. Elas acham que não tem problema, eu vivo pela graça. Como
Mas a palavra, ela nos dá uma direção. Coloca para mim aqui. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Então, como que a gente se apresenta a Deus? Vivos no meio dos mortos. Mas a gente está o quê? Vivo. Olha a diferença. Dá para você ser vivo ou morto? Vivo e morto? Não dá. Ou é vivo ou é morto. Não dá as duas coisas. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha só, a gente não pode oferecer os nossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O nosso corpo é para glorificar. E a palavra do Senhor nos ensina que a gente foi batizado na morte de Cristo. A gente foi batizado na morte. Isso significa que a velha natureza, ela não pode, em nenhuma hipótese, governar de novo. Ela não pode governar. É a velha natureza. Para aquela velha natureza, você precisa morrer. E aí o problema de muitos cristãos é querer enterrar o velho homem no domingo, na segunda-feira a pessoa ressuscita o velho homem. A pessoa toma uma decisão no pé do altar, não, vou me entregar ao Senhor. Seja, chega em casa, sai da igreja, ou no dia seguinte ela já ressuscita. Ressuscita a carne que ela falou para Deus que ia morrer. Você consegue entender isso? E aí a gente fica olhando e fala, caramba, a graça ela não foi dada para justificar o pecado, gente. Porque o que mais tem é justificativas. O que mais tem é justificativas. Mas não foi dada para justificar o pecado. Foi dada para libertar do pecado. Você entende? A pessoa pega uma coisa, ela mistura com outra coisa. Está errado. Ele fala de viver em novidade de vida. Não é isso que ele falou? Para a gente viver em novidade de vida. É isso que ele falou no outro. E aí quando a gente olha, a gente pensa assim, novidade de vida, ela é uma escolha. Se você não escolher, não vai viver em novidade. Se você não decidir, não vai. Ele fala, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar é contínuo. Andar é uma decisão contínua. Então todo dia a gente vai ter que escolher. Eu vou orar ou eu vou negligenciar? Eu vou ser irresponsável. Você tem que entender o peso do que é não orar. Tem gente que fala assim, eu só não oro, pastor, eu estou desanimado, eu só não oro. Não, mas só não oro. Não orar significa que você é irresponsável espiritualmente. Porque não orar é o primeiro passo para você não ter comunhão com Deus, a vontade de Deus não faz mais sentido para você, logo você começa a fazer a vontade do mundo. Aonde que foi a graça? Pela janela. Pela janela. Então você vai ter que escolher, no dia a dia, eu vou obedecer ou eu vou desobedecer a Deus? Eu vou alimentar minha carne ou meu espírito? A novidade de vida, ela não acontece
único dia. É todos os dias. Ela é construída, é uma construção. É construída por decisões que você vai tomar no seu dia a dia. Decisões que podem até parecer pequenininhas, mas não são. E a ressurreição do Senhor Jesus, ela produziu um caminho para nós. Jesus, ele morreu. E se eu te perguntar, por que Jesus morreu? Talvez você fale, para nos perdoar. E isso está certo. Mas ele não morreu só para nos perdoar. Porque o perdão de Jesus, quando ele nos perdoou, isso diz sobre o nosso passado. Agora você tem que entender que ele morreu para nos perdoar e para nos transformar. E isso diz respeito ao nosso presente e futuro. Então ele não morreu só pelo nosso pecado, pelo nosso passado. Não só pelo pecado que a gente cometeu e ele nos perdoou, mas pelo pecado que deixaremos de cometer porque fomos transformados pela graça. Consegue entender isso? Sim ou não, igreja? Sim ou sim? Consegue entender o que é uma coisa e o que é outra? O Senhor Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. A mesma força que ressuscitou o Senhor Jesus, que tirou o Senhor Jesus do túmulo, é a mesma força que ajuda você a dizer não para o pecado, que ajuda você a dizer não às tentações, que ajuda você a bater de frente, igual o louvor que a gente cantou, colidir com o mundo. Porque se você for amiguinho do mundo, a notícia ruim que eu tenho para você é que a graça não vai te alcançar. Você não pode ser amiguinho do mundo. Você vai colidir com o mundo. Colidir com o mundo e ficar de pé. Foi isso que a gente louvou, sim ou não? Foi isso que você louvou. Que você vai colidir com o mundo. E é isso. A força de Deus que ressuscitou Jesus. Essa força do impossível, do sobrenatural, está conosco para fortalecer a gente a dizer não, mesmo quando a gente acha que a gente não vai ser capaz, mas essa força vai estar nos ajudando. Amém, pessoal? Por isso que a vida cristã, ela não é baseada apenas em força de vontade, ela é baseada na escolha, a escolha de obedecer. Tem gente que até quer, mas se ela não escolher, ela vai ficar só de querer. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, ai pastor, eu queria tanto estar na fé. Aí eu falei, se você queria tanto, por que não está? Mas eu sabia a resposta. É que eu queria saber o que a pessoa ia responder. A pessoa ficou sem graça, ficou sem resposta. Ela quer tanto uma coisa, mas por que não? Eu falei, na verdade, você queria tanto estar na fé e não está porque você escolheu estar. Porque se você escolher estar, você vai estar. Consegue entender isso? Sim ou não? Sim. É isso. Porque quando você decide entregar sua vida ao Senhor, quando você morre para o mundo, quando você morre para quem eu era, eu vou morrer para quem eu era, eu estou automaticamente escolhendo viver para o que Deus quer que eu seja. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Escolha. E a palavra de Deus continua. Vamos para o 16. Ela diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Vocês entenderam isso aqui, gente? Presta atenção. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado lá atrás, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues.
e libertados do pecado, fostes feitos agora o quê? Servos de justiça. Mas, gente, quando a gente começa a ler, eu falo, Senhor, as nossas escolhas definem quem nos governa. Olha só. Não é só sobre você não é clichê, eu tenho que escolher. Não. Entende? As nossas escolhas definem quem governa a nossa vida. Olha só. Paulo não está falando de sentimentos, porque lógico, se eu chegar e falar assim, você quer ser do diabo? Só se for um otário, trouxa, você vai falar assim. Não vai, né? Ninguém quer ser do diabo, a não ser que você seja retardado. Mas a pessoa vai falar o quê? Não, eu quero que seja de Deus. Se você perguntar para as pessoas, todo mundo quer ser de Deus. A maioria das pessoas vai falar, não quero ser de Deus. Mas o que te faz ser de Deus é escolher ser obediente. Ele fala de obediência, Paulo, aqui. É obediência. Porque na vida é assim, aquilo que eu escolho obedecer se torna o meu Senhor. Aí eu falo que eu não quero o diabo, mas eu obedeço quem? O diabo. Sinto em dizer. Você pode falar que você não quer servir o diabo. Você pode falar que você ama Deus. Mas se você obedece o diabo e não obedece a Deus, você é servo do diabo. E isso é triste. Isso é triste. Porque a gente é servo daquilo que a gente escolhe fazer. Aquilo vai nos governar, vai nos dominar. Entende isso? Vou dar um exemplo aqui, ó. Se você, por exemplo, obedece à pressão dos colegas de escola, que os colegas de escola eram os adolescentes, fica na pressão, né? Ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Ah, você é crente. Ai, não pode fazer isso, não pode. E aí, se você obedece à pressão que esses colegas colocam sobre você, você se torna escravo da aprovação das pessoas. E aí, o diabo, ele te vence. Mesma coisa, seus familiares, pessoas que não são da fé, que vêm te pressionar a sua fé. Você se torna escravo. Você consegue entender? Você se torna escravo se você não bater de frente e falar assim, não, mas isso é errado. Não, mas assim, não é assim, não. Você sempre se torna escravo das suas escolhas. Olha que coisa. Se você obedece o desejo da carne, vai ser escravo da carne. Você é escravo, sempre você é escravo daquilo que você obedece. Ah, eu vou obedecer à voz de Deus. Então você tem liberdade em Deus, como ele fala. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados do pecado. Porque quando você não é libertado do pecado, não tem justiça. Só quando você é libertado do pecado é que você é feito o quê? Servos de justiça. Mas se você está no pecado, você é servo do pecado. Quem é o pai do pecado? O diabo. Você está servindo o diabo. E muita gente fala, pastor, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu quero. Só que a palavra, ela todo tempo nos ensina aí que a escolha, ela gera a influência sobre nós. São as escolhas que geram. É as escolhas. No 16 ele fala ali, ó, né? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Olha só. De uma coisa para outra, de uma coisa para outra. Né? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou uma coisa gera outra, e a outra coisa gera a outra. Então, toda escolha, gente,
elas criaram na cabeça uma área neutra de, olha, eu não estou na fé, mas eu não sou do diabo. Eu só não estou na fé. Elas criaram dentro da cabeça delas a fonte de que a área neutra existe é vozes da sua cabeça, que foi o diabo que te falou. As pessoas criaram uma área neutra, a área de que se a pessoa não é de Deus, mas ela gosta de Deus, mesmo sem ser de Deus, mesmo sem obedecer a Deus, mas ela diz que gosta de Deus, então ela não é do diabo. Você criou essa área que não existe. Pela palavra de Deus a gente vê que só existe o caminho da vida para a vida, da morte para a morte. O caminho do pecado para a morte, o caminho da obediência para a justiça. A palavra de Deus, ela coloca diante de nós a escolha. A escolha. O pecado leva à morte espiritual, emocional e até física. Que a pessoa não se arrepende a tempo. E a obediência leva à justiça, a comunhão com Deus, uma vida maravilhosa de testemunho, crescimento espiritual, paz, propósito. Consegue entender? Sim ou não, igreja? Sim. Deus, ele não quer apenas que você mude o seu comportamento. Ah, pastor, eu vou fazer, vai. Ah, estou na igreja, tem que fazer. Não, não é isso. Não é isso que ele quer. Ele não quer só uma mudança de comportamento porque tem que fazer. Deus quer a transformação. Para você falar assim, eu confio em Deus, eu tenho prazer em fazer a vontade de Deus. É diferente. Você fazer por fazer e você fazer porque você escolheu fazer. Tem uma de ver, tem isso. O Evangelho não muda apenas hábitos, ele vai mudar o coração. Ele vai mudar o que você sente. Ao ouvir e receber a palavra de Deus em todo culto, você vai sendo transformado. Por isso que a transformação, a verdadeira mudança, ela não acontece em alguém obrigado. Ela não acontece em alguém obrigado. Ela acontece porque uma pessoa decidiu, ela escolheu obedecer. Transformação não acontece em quem é obrigado. Você consegue entender? E a libertação, ela é uma consequência da escolha certa. Essa liberdade que ele fala aqui é a consequência. Quando ele fala libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando a gente serve ao pecado, a gente é escravo. Quando a gente serve a Deus, a gente encontra a liberdade. Olha que coisa. Deus não faz a gente escravo. Deus chama a gente de amigo. Deus chama a gente de filho. Olha que coisa. O diabo te faz escravo. Quando uma pessoa decide ser do diabo, você vai ser escravo. Mas quando você decide ser de Deus, você não vai ser escravo. Ele não fala ser escravo. Você entende? Você vai ser filho. Quando você decide ser de Deus, você vai ser amigo. Consegue entender o quão maravilhoso, igreja? Sim ou não? Sim. Olha que coisa, quando a gente serve a Deus, a gente encontra a liberdade. Aí o mundo fala assim, faz tudo o que você quiser, que você será livre. Eu quero que você entenda, mas Jesus fala, escolha me seguir aqui, ó, escolha me seguir, que você vai ser verdadeiramente livre. O mundo ele traz um padrão que não existe. Ó, imagina aí com você um barco. Quem já viu um barco? Um barco de madeira, assim. Quem já viu? Já viu o barco? Imagina eu pegar esse barco e eu soltar esse barco no rio. Eu vou soltar ele no rio. Agora você é livre. Imagina que eu liberto esse barco, soltando ele no rio. O que vai acontecer? Agora ele é livre? Sim ou não?
levado pela correnteza. Ele vai para o caminho que ele quer? Então ele não é livre. Ele está sendo o quê? Levado. Livre não é quem vai para qualquer lugar. Livre é quem consegue chegar no destino certo. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Quando o mundo quiser te convencer de que o mundo é livre para fazer o que quer, e nós somos escravos porque a gente não pode fazer, lembra disso, só lembra que a vida cristã ela é assim. A graça do Senhor ela nos dá a capacidade da gente escolher. A oração que a gente faz pedindo para Deus direção, essa nos dá a direção para escolher. A obediência na palavra vai conduzir a gente no propósito de Deus. É diferente a gente chegar no destino certo e não seguir na correnteza até rodar até se destruir. Você consegue entender? Então, olha que coisa. O pecado, ele promete a liberdade. É uma promessa. Igual de político, sabe? Só que produz a escravidão. Então, a obediência já parece difícil, né? Às vezes você fala, é tão difícil, né? Obedecer, abrir mão disso, daquilo. Principalmente no começo da fé, você tem aquela dificuldade de obedecer, você acha difícil, mas produz a verdadeira liberdade. Se você vencer a dificuldade, você vai encontrar o quê? A liberdade. Olha o que a palavra fala. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toda consequência vem de uma escolha, ou seja, toda escolha tem a sua consequência. E quando a gente vai na Bíblia, é só exemplo atrás de exemplo. É só exemplo atrás de exemplo. Olha Adão e Eva, uma escolha. Uma escolha. Uma escolha. Trouxe consequência para a humanidade inteira. Você consegue entender isso? Uma escolha. Vamos com outro aqui, Josué. Quem lembra de Josué? Aquele que seguiu ali sendo líder depois de Moisés. Josué, ele pega ali o povo já querendo desistir, querendo que o povo é isso. Josué, sabe o que Josué faz? Chama eles e fala assim, ó, vocês vão ter que escolher. Josué fala, não, vocês vão ter que escolher. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Vai lá ver. Ele fala assim, escolha hoje a quem vocês vão servir. O problema é de vocês. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Escolha hoje. Vocês querem morrer? Quer viver? Tá nas mãos de vocês. Ele declarou. Olha para o filho pródigo. Uma escolha levou ele para longe do pai. Uma escolha. Pai, faz minhas contas. Minha herança, pai nem morto não tá. Faz minhas contas da minha herança aqui que eu vou embora. Uma escolha levou ele para longe do pai. E uma escolha trouxe ele de volta. O que eu estou fazendo? Eu vou voltar para a casa do meu pai.
Gente, uma escolha. Mas entenda uma coisa agora. Foi só uma escolha, mas o que faz a pessoa escolher certo, o que faz a pessoa escolher errado? Porque as consequências, elas seguem a escolha. A consequência, ela segue a escolha. Então a gente precisa escolher com sabedoria. Se é tão poderoso assim, se a escolha é um poder tão grande que pode definir a nossa vida inteira, você vai sair fazendo escolhas sem sabedoria, sem direção de Deus, né? Não. Coloca para mim agora no segundo ou no terceiro, porque trocou a ordem na hora de colocar. Isso, aí, aprenda. Aí, aprenda uma coisa, ó. Aprenda uma coisa. Sua oração deve ser sempre para escolher o certo. A minha oração tem que ser assim: Senhor, me ajuda a escolher certo. Me ajuda a escolher certo. Baseado na palavra. Você vai orar por alguém? Ora para que essas pessoas escolham certo. Você vai orar pelos seus filhos? Senhor, ensina os meus filhos a escolherem certo. Porque isso muda tudo. Você vai orar por quem você ama. Senhor, você vai interceder, você pede, Senhor, ajuda essa pessoa a escolher certo. Porque a escolha errada é o fundo do poço. A escolha errada é o caos. Você tem que orar, na sua oração você tem que pedir para Deus te dar sabedoria para você escolher certo. Deus, me dá sabedoria e inteligência. Deus, dá sabedoria e inteligência para o meu esposo, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para a minha família. Dá inteligência, dá sabedoria. Você tem que pedir. Porque a Bíblia fala, né? Pede e dá-se-vos-á. Então, você tem que pedir. Como que você vai sair fazendo escolhas sem pensar? Tem gente que ela arrota a escolha, desculpa o termo, ela sai soltando assim, ó, escolha sem pensar, ela não cita um caminho de a consequência disso. Ela não faz uma linha do tempo do que pode acontecer amanhã se ela só vai fazendo escolha errada atrás de escolha errada. Então aprenda, a sua oração deve ser sempre para você escolher certo. Entenda, pois toda a sua vida depende das suas escolhas. Você vai ter que entender esse poder. Se você não entender que é um poder e você achar que escolhas são só coisas que eu posso fazer, minha mãe mandou eu escolher esse daqui, mas como eu sou vergonha. Se você não entender o poder que é a escolha, você vai fazer um monte de bobeira, uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então entenda o poder que é isso. E lembre-se, as escolhas de hoje definem o seu testemunho de amanhã. O que você escolhe hoje vai dizer o que você vai estar glorificando a Deus amanhã. Quando você estiver dando o seu testemunho amanhã, é porque você escolheu o certo hoje. Porque se você escolheu errado, vem a consequência do erro. Então preste muita atenção nas suas atitudes, nas suas decisões, nas suas escolhas. Porque o Senhor envia uma palavra dessa daqui que é para você acordar, para você despertar e falar: opa, as minhas escolhas têm que ser pelo Senhor. Chega de eu estar frequentando a igreja e não sentir a presença de Deus. Chega de eu falar que eu sou de Deus, mas eu não vivo conforme a palavra de Deus. Eu prego sobre Deus, falo até de Deus para as pessoas, posto lá
depois é até uma vergonha para Deus, porque as pessoas olham e falam assim, não, essa pessoa é até uma vergonha. Porque a nossa vida, ela tem que, Jesus precisa ser glorificado através da nossa vida. As pessoas têm que olhar e falar assim, não, eu quero ter a fé que aquela pessoa tem. Eu quero ter o Jesus dessa pessoa. Olha como essa pessoa é de fé, como essa pessoa ela brilha com o Espírito Santo, essa pessoa é nossa pessoa, eu quero ter isso. Você tem que ser diferente. Se for para ser igual, mas para você chegar nisso, das pessoas olhar para você e reconhecer que você é diferente, você primeiro tem que quebrar ali a perseguição. Quebrar a perseguição. Eu falava esses dias para os adolescentes, para você ser um jovem, que o jovem vai chegar e vai falar assim, nossa Guilherme, deixa eu me abrir com você, eu estou passando por tal problema, ora por mim, que eu sei que você vai na igreja, ora por mim, viu Guilherme? Para chegar, para isso acontecer, de um amigo com problema, chegar no Guilherme, pedindo oração para o Guilherme, e dando vazão para o Guilherme evangelizar ele, e o Guilherme falar, opa, não, vou orar sim, inclusive vamos para a igreja comigo, sabe? Para isso acontecer, primeiro o Guilherme vai ter que quebrar, sabe o que, Guilherme? A perseguição. Porque primeiro vem a perseguição. Se você permanece na perseguição, você vira referência. Se você não permanecer na perseguição, porque antes disso esse amigo vai fingir que é muito feliz e vai falar para o Guilherme, você é bobo de ir para a igreja? Você é bobo? Nossa, que chato, nossa, eu posso ficar ali com as meninas, você vai para a igreja? Ah, o menino está fumando verde, você não quer experimentar não? Ah, você não pode nessa da igreja, sim. Então primeiro você tem que quebrar a barreira da perseguição. Se você suportar a perseguição, Deus te honra e você é usado como instrumento. Agora, se você cede lá na perseguição, ah, tá bom, eu sou da você se tornou igual a todo mundo, não é luz na vida de ninguém, nem na sua mesma, quanto mais na vida do outro. Você está conseguindo entender? Estou dando um exemplo da escola, mas isso é válido para a tua família. Que você começa a vir na igreja, na fé, tua família te persegue. Se você permanecer na perseguição, no meio da perseguição, você permanecer na fé, no seu propósito, você vai ser referência na sua família. Se você ser referência um dia, as pessoas vão falar, olha por mim. Olha por mim. Entendeu? É isso. Se você não quebrar, se você não for firme para quebrar a barreira da perseguição, não vai ter glória. Você entende? Então entenda. E por que eu estou te falando isso? Porque nós estamos indo na perseguição, que é quando você começa a fazer as coisas certas, e isso incomoda o mundo, é onde a maioria das pessoas escolhem errado. Ela escolhe voltar à velha criatura, ela escolhe voltar às velhas atitudes. Eu lembro que quando eu me converti, você sabe o que eu ouvi das minhas amigas? Nossa, você não é mais a mesma. Amém. Mas eu ouvi, você não é mais a mesma. Nossa, você não é mais a mesma. Antes você era tão feliz, porque dançava, fazia, bagunçava na escola, agora você até parece triste. Eu virei para a menina e falei assim, não dano teu. Quando eu vim aqui, eu tentava me matar em casa. Hoje estou feliz. Não preciso fingir alegria para ninguém aqui. Essa menina eu evangelizei. Ela riu, ela perseguiu, me chamou de crentinha. Até ela passar por uma situação e ela chegar em mim e pedir oração para mim. Eu levei ela para a igreja. Mas a decisão não é fácil. A escolha não é fácil. Você parece até, olha o diabo jogando na minha cabeça. Eu era feliz e agora eu sou triste. Ela não conhecia a minha realidade. Você entende? Ela não conhecia a minha realidade. Quando minha mãe ficou doente, nossa, ficou um
com causa. Eu conhecia, porque eu chegava na escola, eu fingia para todo mundo que eu era a pessoa mais feliz do mundo. Olha como eu sou feliz. Sabe, fazer nada. Depois, a minha mudança foi primeiro perseguida, depois admirada, depois seguida como exemplo. Mas antes ela foi perseguida. Isso vai acontecer no teu trabalho, isso vai acontecer na tua família, isso vai acontecer na tua escola. Aí você vai ter que dizer quem você vai ser. Porque as escolhas que as pessoas fazem, estão fazendo, é terrível. Eu vi a foto de um rapaz que quando ele entrou na faculdade, ele era de um jeito. Quando ele saiu da faculdade, ele parecia um louco. Quer dizer, todos os dias ele foi fazendo escolhas e cedendo ao mal, cedendo ao pecado, cedendo. Todos os dias ele foi ouvindo, foram jogando na cabeça dele ideologias, em vez de ele bater de frente e falar, tá amarrado, isso não é. Porque eu sigo um rapaz que bate de frente e ele está sendo processado, preso, porque ele bate de frente com os professores que quer pregar ideologia, quer fazer dele um homossexual. E aí ele filma e ele posta, os professores querem morrer com isso. Colocaram na placa lá, falaram, nós vamos matar ele tal dia. Rodou até a... E ele não cedeu, pelo contrário, ele permaneceu. Semana passada eu estava dando palestra na escola. Entende? Dando palestra para os jovens acordar sobre o que houve. Então, se você quer a parte boa do brilhar com o Espírito do Senhor, ser reconhecido por quem você é, você vai ter que passar pela perseguição. Se você não passar e furar a barreira da perseguição, você decide perder ali. Escolhe errado e se perde. Então, preste atenção nas suas atitudes. A vida é sobre escolhas. Esse é o maior poder. O maior poder que Deus te deu. Quando você escolhe outros poderes. Se você escolher certo, você escolhe outros poderes. Quando você escolhe certo, vem o poder da fé, vem o poder da coragem, vem outros poderes. Mas quando você escolhe certo, primeiro é o poder da escolha. Aí é com você agora. Porque se você escolher errado também, vem o poder da destruição. Pessoas que um dia escolheram estar na fé e saíram da fé, escolheram errado, hoje são igual ao diabo. O diabo, quando caiu, ele quis convencer a terça parte dos anjos ao quê? Cair também. Ninguém quer cair sozinho, não. A pessoa que escolhe errado, ela vai adquirindo outros poderes. Poder de convencer para o mal também. O diabo vai lá, faz essa pessoa convencer para o mal, derrubar pessoas. Então, presta atenção quais poderes que você quer ter. Todos eles vêm do primeiro poder, o poder da escolha. O poder da escolha vai te trazer ou bons poderes ou poderes ruins. Ou poderes que vão te fazer vencer ou poderes que vão te destruir. Porque o livre-arbítrio é um poder. Se você usar errado, você vai se destruir. Mas se você for forte, decidido, você vai... O livre-arbítrio para você é uma bênção. Amém, pessoal?